Este é uma vídeo-revisão dos Transformers Armada, Decepticon, Demolisher e Minicon Blackout. O Demolisher foi um dos primeiros Decepticons que apareceu na série dos Transformers Armada. Ele fazia parte do grupo de Decepticons liderado pelo Megatron, juntamente com o Starscream e o Cyclonus, com o objetivo de localizarem os Minicons, os robôs cybertronianos poderosos que estavam espalhados na Terra. E a figura de ação, vamos começar pelo Demolisher, só vou estar aqui um bocado Blackout. Como podem ver, o Demolisher, o modo alternativo deste Decepticon é de um tanque cybertroniano que ficou modificado para se combinar com os Minicons. Que vamos ver mais perto, como podem ver aqui a parte da frente, pintado de cinzento metalizado, com o símbolo Decepticon no lado esquerdo, cor púrpura. Tem aqui a tampa para conduzir o tanque, pintado de verde, toda esta secção pintada de vermelho e depois aqui pintado de preto. Como podem ver, ele tem lançadores de mísseis, um em cada lado, com 2 mísseis pintados de cinzento. Esta plataforma pintada de cinzento escuro. Como podem ver, esta base pintada de um verde claro, com detalhes moldados. Tem aqui esta peça que eu já vou explicar. Toda esta secção pintada de vermelho, aqui de preto. E como podem ver aqui por cima, ele tem canhões laser. Como se pode verificar, 5 canhões laser nesta base. Aqui também tem este cilindro. Esta secção pintada de cinzento. Como podem ver como é aqui atrás. Já o lado direito exatamente igual ao lado esquerdo. Aqui com estes cilindros, o esquema de cores. Aqui, como podem ver, os detalhes moldados são diferentes daqui. Como podem ver, as lagartas com todos estes detalhes, este esquema de cor de verde com cinzento, mas muito bem trabalhado. Eu gosto destes detalhes. À frente, como podem ver, parece lama. O lado direito também exatamente igual ao lado esquerdo. Como podem ver, as lagartas pintadas do mesmo esquema de cores, daqui de cima. E tem aqui esta faixa vermelha. O lado esquerdo também igual. Como podem ver atrás como é. Aqui esta plataforma. Aqui estes detalhes que a Hasbro moldou. Depois por baixo, como podem ver, aqui com as lagartas. Esta base pintada de vermelho. As lagartas não têm articulação. Ele tem 4 rodas. E com estas 4 rodas ele pode rolar quase muito bem. E o Demolisher tem articulação num ângulo de 360 graus, como se pode verificar, e pode levantar os lançadores de mísseis a um ângulo de 45 graus até aqui. E se quiserem podem movimentar estes canhões laser também, mas será mais para o modo do robô. E para comparação, eu vou compará-lo com o Autobot Warpath, para terem uma ideia destes dois tanques. Já o Minicon dele, o Blackout, como podem ver, este Minicon tem um design diferente do Demolisher. O modo alternativo dele é também uma espécie de tanque, um tanque com canhões laser, que vamos ver mais perto, só apoiar um pouco mais. Podem ver aqui esta secção pintada de laranja, que é o visor, esta secção pintada de vermelho com cinzento, tem aqui as portas moldadas, tem aqui os canhões laser pintados de laranja, atrás pintado de verde claro, tem aqui esta antena que permite localizar minicons que o Demolisher num episódio referiu que instalou no Blackout. Ver ao lado pintado de vermelho com cinzento, exatamente a mesma coisa, atrás como é, por baixo dá para ver aqui a cabeça do modo robô, infelizmente não dá para guardar, e como podem ver toda esta secção pintada de vermelho com laranja, ele tem 4 rodas e roda muito bem.
melhor que o Demolisher. E para comparação, vou compará-lo com o Pitch Camper dos Transformers G1. Só para terem uma ideia da escala. Como podem ver, o Demolisher tem estes cilindros em cada lado, que na série permitia combinar com os Minicons para ter mais poder. E o Blackout tem aqui esta entrada e podemos colocar, por exemplo, assim. Podemos colocar no outro lado. Podemos pôr aqui também, como se pode verificar. Ou então podem colocar neste. E como podem ver, o conector é diferente. Porque ao colocarmos aqui estes canhões, o mecanismo já não funciona muito bem, mas ao conectar estes canhões, esta base, põe os canhões para a frente e ao movimentarmos para trás, estes mísseis vão ser lançados. E vamos ver a distância de onde eles vão. Só um momento. O mecanismo não está a funcionar muito bem. Não está a funcionar, peço desculpa. Ok, já está. Basicamente, para funcionar melhor, esta base tem de ir mais para a frente e ele lança estes mísseis. E se quiserem, podemos voltar a pôr desta maneira. Já estes não é possível. A Hasbro não colocou o mesmo mecanismo, portanto, para tirar os mísseis tem de ser manualmente. Já agora verem como é o míssil, como eles são, com estes detalhes moldados e do único esquema de cores. Na série, os mísseis disparavam laser, o que era muito estranho, em vez de os lançar. Críticas em relação ao... outra coisa, peço desculpa. Outra coisa que nós podemos fazer com o Blackout e com o Demolisher é o seguinte. Só um pouco mais. Ok. É o seguinte. Basicamente, o Demolisher tem aqui esta pecita que permite o Blackout combinar. E para tal, vamos pôr os braços para os lados, assim, e baixar aqui esta antena. Só um momento, peço desculpa. Ok? E basicamente o que nós vamos fazer é colocar o Blackout aqui dentro. Temos de afastar um pouco as lagartas. Colocar assim, desta forma. Eu não me lembro se isto alguma vez aconteceu na série, sinceramente. Mas o Blackout já está combinado com o Demolisher e ele tem este botão que vai servir para lançarmos o Blackout. Desculpa, ele está desconectado. Acho que agora já não. Ok? E ao carregar no botão, ele é lançado, mas não muito bem por causa que as lagartas vão estar no caminho. Mas o objetivo é lançar o Blackout como um veículo suplente contra os Autobots. Críticas em relação ao Demolisher e ao Blackout. Do Demolisher, as críticas que tenho... Primeiro, como podem ver aqui, esta ranhura, toda esta plataforma não fica muito bem conectada. Estes mísseis também deveriam ser lançados como estes. O mecanismo deveria estar melhor porque requer alguma força e esta base deveria ir mais para a frente. É um defeito da minha figura. E depois as lagartas, se ele tivesse um pouco mais de espaço, seria possível lançar o Blackout. E depois ele tem aqui este vazio também, não fica nada bem. Quanto ao Blackout, a única crítica que eu tenho é o facto da cabeça dele estar exposta. Fora isso, eu gosto bastante do Demolisher e do Blackout nos seus modos alternativos. Eu acho que estes dois robôs, os modos alternativos estão muito bem selecionados. O Demolisher tem um tanque cybertroniano muito fixe, gosto do esquema de cores, é mesmo, na minha opinião, um tanque de deserto, fica mesmo espetacular. Gosto dos mísseis, dos canhões laser e do esquema de cores, está muito bom. O Blackout também gosto do esquema de cores, gosto destes canhões laser, desta sonda, e o facto de ele poder ser lançado num modo alternativo também está muito bom, gosto bastante. Vamos transformá-los em modo robô. Primeiro vamos começar com o Minicon Blackout. E basicamente para o transformar,
vamos colocar os braços de novo para os lados, assim, colocamos esta sonda para baixo, e depois as lagartas nós vamos movimentar para baixo e esticamos desta forma, e depois de tudo já estar em ordem, aqui temos o Blackout transformado em modo robô. E o Blackout, como podem ver, o modo robô dele está mesmo muito bom. Peço desculpa, a câmera hoje não está a funcionar muito bem, desculpem. Como eu estava a dizer, o modo robô do Blackout é idêntico como na série, está muito bem trabalhado, do mesmo como no desenho animado. Vamos ver mais perto, como podem ver a cabeça do Blackout, o visor pintado de cinzento, a cabeça pintada de vermelho. O tronco dele, como podem ver, tem aqui ao lado o símbolo Minicon moldado. O tronco pintado de laranja com vermelho. Como podem ver, ele tem esta parte do para a frente, mas pronto, é mesmo do design. Aqui a cintura pintada também no mesmo esquema de cor. O braço, como podem ver, o braço direito pintado de verde. E em vez de ele ter mãos, tem canhões laser. Tal qual como no braço esquerdo. O braço esquerdo igual ao braço direito. As pernas estão pintadas de cinzento, com vermelho do joelho para baixo. Ele tem as rodas aos lados, pintadas de preto. As jantas são parafusos, pintados de cinzento. Depois atrás, como podem ver, aqui a cabeça dele, a sonda, pintada de cinzento, os braços. Tem aqui estas entradas, mas nada de grave. Na cintura, atrás, nas costas, quero dizer. E como são as pernas atrás. Eu gosto do design deste Minicon. E em termos de articulação, ele não tem articulação na cabeça, mas tem articulação nos braços, no ângulo de 360 graus. Articulação esférica, podemos movimentar desta forma, se quiserem. Devido à transformação, podemos movimentar desta maneira. Não tem articulação nos cotovelos, não tem articulação na cintura. As pernas vão para a frente a um ângulo de 90 graus, não vão quase nada para trás. Os joelhos têm articulação desta forma, que é limitada, no ângulo de 45 graus, mas podemos movimentar no ângulo de 90 graus, mais por causa da transformação. E para comparação, eu vou comparar o Blackout com o Autobot Sea-Spray dos Transformers G1. Peço desculpa. E como podem ver, o Blackout é da mesma escala de um Minibot dos anos 80. Críticas em relação ao Blackout, nomeadamente o facto de ele não ter articulação nos cotovelos e esta parte aqui, lá está, tem a ver com a transformação, com o modo alternativo, mas deveria estar menos compacta e depois a cabeça não tem articulação. Fora isso, o esquema de cores, o design dele, a articulação estão muito boas nesta versão, neste Minicon. Outra crítica. Ele tem aqui vazio. É outra crítica que faço. Fora isso, eu gosto imenso deste modo robô do Blackout e eu acho que é um Minicon adequado para o Demolisher. E o Blackout pode conduzir o Demolisher. Basicamente, o que fazemos, já agora, verem como é o Blackout ao lado do Demolisher. Basicamente, o que fazemos é, esta base tem um assento que vamos levantar assim, desta maneira, como podem ver, e podemos pôr o Blackout desta forma e assim ele já está a conduzir o Demolisher, tal como aconteceu num episódio, que acho que foi o único episódio que aconteceu, dele a conduzir o Demolisher. Os canhões que servem como mãos estavam conectados aqui atrás, mas aqui na figura não é possível. Mas eu gosto muito disto. Gosto desta ideia dos Minicons poderem conduzir os Autobots Decepticons nos modos alternativos e no Demolisher fica mesmo muito bem. Obviamente que podemos movimentar o Demolisher de um lado para o outro, mas fica mesmo bem. E agora vou tirar aqui o Blackout para transformarmos o Demolisher em modo robô. O que vamos fazer primeiro é, vamos desconectar as lagartas desta forma e esticar no ângulo de 180 graus. Mesma coisa com esta lagarta. E depois vamos esticar a ponta destas lagartas para a frente, a um ângulo de 90 graus, para acionar os pés. A seguir,
toda esta secção, vamos abaixar, mas antes disso, vamos desconectar as lagartas, assim. Tem esta pecita que estava encaixada nesta entrada, de um lado e do outro. E vamos movimentar estas peças cinzentas para baixo. E toda esta secção tem articulação, vamos abaixar desta forma, de um lado e do outro. E vamos abaixar estas lagartas. Abaixar não, peço desculpa. Vamos movimentar toda esta secção para cima, assim desta forma, de um lado e do outro. E agora vamos abaixar as lagartas que vão servir como pernas. Assim ele também não fica mal, honestamente. Não fica nada mal. Um tanque com pernas. Só um momento. A seguir, o que nós vamos fazer é... Vamos movimentar toda esta base num ângulo de 180 graus para a frente e vamos abaixar o assento. E vamos colocar de forma que as pernas fiquem direitas para baixo, assim. Depois, estas peças nós vamos esticá-las para trás, assim, desta maneira, e depois assim, a mesma coisa no lado esquerdo, esticamos desta forma e assim. E vamos abrir toda esta secção, assim, desta maneira, e vamos abaixar os lançadores de mísseis para formar os braços, e por último, acionamos a cabeça do Demolisher. E depois de tudo já estar em ordem, aqui temos o Demolisher transformado em modo robô. Eu adoro imenso o modo robô do Demolisher. É brutal. É um modo robô tão bem feito, tão bem trabalhado. Eu gosto mesmo do Demolisher. Para além de ser dos meus Decepticons favoritos, em termos de design está mesmo bom. E a Hasbro, os criadores do jogo do Warfare Cybertron, utilizaram o design do Demolisher para fazer uma personagem no jogo. Está muito idêntica. Vamos ver mais perto. Como podem ver, a cara do Demolisher, cara pintada de preto, os sensores ópticos estão pintados de verde. Ele tem aqui uma lente, em vez de um sensor óptico, no lado direito. A boca, os dentes pintados de branco. A cabeça dele a imitar um capacete verde. Mas está muito fixe. E como podem ver, o tronco dele é a parte da frente do modo alternativo, que nós abrimos. Por dentro está pintado de verde, com laranja. Podem ver os lados, aqui com o símbolo Decepticon, o abdômen pintado de cinzento escuro para o preto, toda esta base pintada de vermelho. Como podem ver, os ombros dele são os lançadores de mísseis, os mísseis por cima. Aqui o bíceps pintado de cinzento. E os canhões laser basicamente são os dedos na mão dele, pintados de cinzento. E são 5 dedos. O braço esquerdo igual ao braço direito, como se pode verificar. As pernas, como podem ver, são as lagartas. A base de cima das lagartas. E do joelho para baixo forma os pés, que são as lagartas, como se pode verificar. Aqui as pontas dos pés, como podem ver. Depois atrás, como é o Demolisher, a cabeça dele tem algumas entradas atrás, mas nada de grave. Tem aqui este vazio. Como podem ver as costas dele. Só tem esta plataforma para o Blackout, mas é tal qual como na série, mas era mais pequena. Mas como podem ver, os braços atrás e as pernas também. E estas lagartas servem como suporte nos calcanhares para ele não cair. Mas, sem dúvida, que o Demolisher está muito bem trabalhado. Eu gosto mesmo do design deste Decepticon. E em termos de articulação, ele não tem articulação na cabeça, mas nós podemos pô-la assim desta forma. Tem mais a ver com a transformação. Os braços movimentam num ângulo de 360 graus. Tem articulação nos cotovelos, mas apenas até aqui, num ângulo de quase 45 graus. Vão mais para trás do que para a frente por causa da transformação, mas tem articulação assim nos braços também, nos supostos pulsos. Tem articulação na cintura, num ângulo de 360 graus, só que a plataforma vai estar
no caminho. A própria plataforma tem articulação também e podemos movimentá-la desta forma e assim o Demolisher está a disparar de um lado para o outro, o que é muito fixe. Toda esta secção tem articulação, só levantar o assento. Tem também articulação num ângulo de 360 graus. Ele tem dupla articulação na cintura. Já as pernas podemos movimentar para a frente até aqui, para trás até aqui. Devido à transformação, podemos movimentar desta maneira para os lados, ou então assim também. Tem articulação nos joelhos, como se pode verificar. E se quiserem, podemos pô-lo assim, em bicos de pés, mas não faz muito sentido. E o blackout, se quiserem, várias coisas que podemos fazer com o blackout. Primeiro, vou assinar aqui outra vez o assento, podemos pôr o blackout a pilotar, a conduzir o Demolisher. Nunca aconteceu na série, mas é uma ideia que podem fazer. Outra coisa que nós podemos fazer com o blackout, vou semi-transformá-lo, deixá-lo desta forma e conectar a um dos cilindros do Demolisher. E assim o Demolisher já tem mais poder de fogo. Ou então podemos deixar desta forma também, como preferirem, em qualquer um dos conectores. E o Demolisher já tem ainda mais poder de fogo, como se pode verificar. E obviamente que os mísseis podem ser lançados no modo robô. Eu acho que houve um episódio que ele esteve assim, tenho uma vaga ideia. Mas é possível colocar o blackout combinado com o Demolisher como quiserem. Só transformá-lo agora em modo robô também. E para comparação, eu vou comparar o Demolisher com o Decepticon Blight dos Transformers Energon. Vou deixar aqui o blackout no meio. E como podem ver, um ao lado do outro. E vou comparar com o Decepticon Nitro do filme do Último Cavaleiro de 2017. E como podem ver, o Demolisher está entre uma figura da classe Deluxe e classe Voyager. Mas ele não chega à altura do Nitro. Críticas em relação ao Demolisher. Nomeadamente, o braço direito dele tem a articulação ligeiramente solta, mas não é nada de grave. O facto de ele não ter articulação na cabeça e ter este vazio na cabeça. Esta plataforma deveria ser ligeiramente mais pequena. A articulação nos cotovelos é a maior crítica que faço, porque, como podem ver, não dá para dobrar totalmente, só mais no modo alternativo. Fora isso, eu gosto imenso do Demolisher e do Blackout. Não tenho mais críticas. Estas duas figuras de ação foram as primeiras figuras de ação desta coleção que eu adquiri. Eu adquiri em 2002, no continente do Seychal, e eu gosto imenso do Demolisher e do Blackout. O Blackout gosto do modo alternativo. O facto de se poder combinar com o Demolisher no modo alternativo e no modo robô está muito original. O Blackout em modo robô tem uma ótima articulação, o esquema de cor está correto e gosto bastante do facto dele, em vez de ter mãos, ter canhões laser e tem um design bastante bom. Quanto ao Demolisher, adoro o modo alternativo dele. O facto de poder lançar os mísseis só é apenas ser num lado, mas funciona muito bem. E poder combinar com o Blackout, seja para lançá-lo ou para conduzi-lo, está muito bem trabalhado. Tem uma transformação básica que gosto bastante. Adoro o esquema de cores dele, tem uma ótima articulação. Gosto do facto dos dedos dele serem canhões laser e ter mísseis nos ombros. E o design dele está muito bom, sem dúvida alguma. E obviamente com outros minicons dá para combinar com o Demolisher. E o Blackout e o Demolisher são uma ótima equipa. E se gostam deste Decepticon e deste minicon, eu recomendo-vos. Eu já cheguei a ver um à venda no OLX, mas era só o Demolisher e estava incompleto.
não é fácil de encontrarem, mas entre esta versão e a versão Energon que lançaram depois, eu gosto mais desta versão. Gosto mais do esquema de cores da versão tanto do Blackout como do Demolisher. Acho que chegaram a lançar mais um na coleção Cybertron, na trilogia, mas este é o melhor, mais por causa do esquema de cores. Mas eBay, Amazon e Vinted, vocês conseguem encontrá-los facilmente, selados, não selados, completos ou incompletos. E aqui tem, malta. Já sabem, subscrevam, comentem, ponham gosto, qualquer coisa é só dizerem. E aqui tem. Este é uma vídeo revisão dos Transformers Armada, Decepticon Demolisher e Minicon Blackout. Espero que tenham gostado e até à próxima!